Olá, terceirão. Tudo bem com vocês? Bem, vamos dar prosseguimento, né? Revendo alguns temas relacionados à geografia, entre os quais está o capítulo 1º e juntamente o capítulo 2º. Se não der tempo, irei dividir essa série de comentário em duas partes, tá certo? Então vamos prosseguir com o tema regionalização do espaço mundial e nós também iremos ver a evolução do capitalismo, a evolução do socialismo, tá? E ver esses dois sistemas antagônicos, tá bom? E a questão também socioeconômica dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, vamos tentar ver, certo, de uma vez só, mas se não der, irei dividir este assunto em duas partes, tá bom? Vamos prosseguir adiante. Bom, pessoal, podemos ver aqui um planisfério, certo? Temático, com o nome assim, o mundo bipolar, de 1945 até o final dos anos 80, tá certo? Gente, vocês dêem uma olhada depois relacionado à Segunda Guerra Mundial, todo o contexto, né? O que provocou a Segunda Guerra Mundial, tá? Nós sabemos que foi uma continuação, mas dê uma olhadinha nesse pormenor, tá? Porque não dá tempo de comentar tudo isso aqui. Bom, estão aqui os países e as respectivas cores, e abaixo, onde tem esses quadradozinhos com as cores temáticas, são os países do mundo capitalista e socialista. Tem os países capitalistas, que, no caso, no hemisfério norte, os Estados Unidos, tá? Os países de primeiro mundo. Tem aqui o mundo socialista, considerado país de segundo mundo, naquele contexto então, certo? E os países periféricos que são influenciados pelo capitalismo, tá certo? São os países pobres ou, segundo a denominação, do terceiro mundo, tá? Vamos lá, tá aqui. Mundo capitalista, na cor roxa, na cor verde clara, o mundo socialista. Tem uma piramidezinha, que é o símbolozinho, mostrando que é o principal polo, ou centro político, militar e econômico capitalista, no caso dos Estados Unidos, tá? Parte da Europa. Os países que estão nessa cor aqui, onde tem a América Latina, são os países periféricos do capitalismo internacional, né? Como eu disse a vocês, influenciados pelo capitalismo, tá? Os países subdesenvolvidos, ou agora estão em desenvolvimento, né? O socialismo é o principal polo ou centro político, militar e econômico socialista, que é a bolinha preta onde está o país da União Soviética, tá? Bom, e essa cor amarelada aqui, um amarelo pálido, diz assim: áreas satelizadas pela superpotência socialista, centro secundário no mundo socialista. O principal satélite era a Rússia, né? Que influenciava todos os outros países e assim formaram a União Soviética, tá bom? Vamos seguir adiante. Bem, pessoal, tem duas imagens aí, e uma representa muito bem o capitalismo e a outra o socialismo, que é o Karl Marx, figura conhecida. Iremos agora ver algumas características do capitalismo e do socialismo, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, o capitalismo é um sistema socioeconômico caracterizado por, primeiro, propriedade privada, segundo, visa ao lucro, terceiro, a sociedade, segundo a visão deles, é dividida em burguesia, que são os capitalistas, e o proletariado, que é o trabalhador, tá? Isso é uma visão que era do século passado, tá? Relacionado a quem são os proletariados, né? São as pessoas, são os trabalhadores, certo? Segundo o contexto do início, como o Marx começou a enxergar essa questão de como se comporta o capitalismo. Bom, gente, continuando com características do capitalismo, veja só, capitalismo tem a função comercial da produção visando o mercado, tá? Baseado também na economia, baseado também na economia de mercado, a lei da oferta e da procura, tá? O comércio monetarizado
dinheiro se torna a base das trocas, certo? A gente vai ver isso aí quando a gente estuda também a questão da evolução das sociedades, tá? Chegando da Idade Média, as fases da Idade Média até o período moderno, onde tem a relação das trocas, tá? É importante vocês darem um pulinho na disciplina História e verificar isso com mais detalhes, tá bom? Bom, gente, vamos para as fases do capitalismo, tá? São divididas em 3, tá certo? A primeira fase é o capitalismo comercial, mercantilista, tá? Onde vai ter o comércio com as colônias. As colônias foram as terras que eles descobriram, como, por exemplo, os portugueses, vieram para cá, para a América, juntamente com os espanhóis, tá? E depois os povos anglo-saxões chegaram às terras ao norte da linha do Equador, que hoje são os Estados Unidos e o Canadá, tá certo? São os povos anglo-saxões, que são descendentes dos ingleses. Daí o motivo, né? Lógico, é evidente que eles falam a língua inglesa. E nós, colonizados pelos portugueses. Tá? A natureza da colonização foram diferenciadas. A primeira foi a colonização por povoamento no hemisfério norte. E aqui abaixo, a colonização por exploração. Né? É bom a gente conhecer a história para a gente poder entender o presente de por que o nosso país ele nunca chega no futuro, né? Vamos lá. Segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. A gente sabe que ocorreu a revolução dos meios de produção, conhecido como a Revolução Industrial. Teve início no século XVIII e final do século XIX, a fase, certo? Como conhecemos a primeira e a segunda fase, tá certo? Então, vamos lá para a terceira fase. A terceira fase é o capitalismo financeiro. Após a Segunda Guerra, ocorreu também um surto das empresas transnacionais, cartéis, etc. Que no governo brasileiro, né, houve abertura econômica nos governos Juscelino, entre outros. Tá? As chamadas multinacionais, transnacionais, há uma diferençazinha nesses dois termos. Transnacionais, que ultrapassa a sua fronteira do país, tá? E multinacionais, porque tem duas nacionalidades, tá certo? Multi, lembra que tem mais de uma, tá certo? Vamos lá. Para a próxima explicação. Bom, pessoal, vamos para as características do socialismo, certo? Nós vamos ver que o socialismo ele é caracterizado pelos seguintes princípios. Propriedade estatal, é tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Inexistência de classes sociais, é um ideário visionário que eles tinham, né, com relação a isso nunca chegou a se cumprir. Visa o bem-estar social, isso tudo é um ideário, tá? Nada teve em relação ao socialismo real, nada foi de acordo com isso aqui, tá? E economia planificada, certo? E a criação de um único partido. Na China também nós temos atualmente um único partido, né? Dissolveram os outros partidos e desenvolveram também o seu partido. Diz o ditado, a história se repete, né? Então vamos lá ver alguns detalhes. O socialismo ele se iniciou na década de 1917, certo? De acordo com os historiadores, ocorreu várias revoltas do povo por conta de Nicolau II, né? Por conta de algumas injustiças que aconteciam. Surgiu no período da história, né? Quando a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, na metade, o Vladimir Lenin ele estava já criando movimentações, né? Entre os quais ele fazia parte do movimento bolchevique, certo? E daí o resto da história eu acredito que vocês conheçam. Se não conhecem, dê uma lidazinha a respeito de como ocorreu a Revolução Russa na íntegra, tá certo? Com maiores detalhes. Tá bom? Vamos seguir em diante.
Bom, pessoal, o modo de produção socialista, certo? Uma pequena frase aqui que diz assim: cada um de acordo com o seu trabalho. Tem a divisão de tarefas, tá certo? A característica tinha como planejamento econômico, a propriedade estatal, tudo era para o Estado, certo? Nada sem o Estado, tudo para o Estado e nada sem o Estado. Ditadura revolucionária do proletariado e grande burocratização, tá certo? Então, uma das características do socialismo, aqui pautadas aqui, são essas aqui as principais, tá bom? Por hoje é só, iremos ter a outra sequência, tá certo, pessoal? Então, até o próximo a sequência e bye bye!